Boa noite, meus irmãos. A palavra de hoje está em Lucas 15, de 17 a 24. É a parábola do filho pródigo. Então, nós vamos ler para começarmos a perceber aquilo que o Senhor quer falar para nós nessa noite. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância e eu aqui estou a morrer de fome? Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. Então, essa passagem, ela começa dizendo que um homem tinha 2 filhos. E o mais novo pede a ele, ao pai, que divida a herança. Então ele divide a herança, dá a parte desse filho e alguns dias depois o filho vai embora. E vai curtir o dinheiro, né? Gasta o dinheiro com farra, mulheres, diversas coisas. E num determinado momento ele está sem dinheiro e acontece que na região que ele está ocorre uma grande fome. E ele então passa a viver dificuldade. Vai trabalhar e nesse local que ele vai trabalhar, ele vai cuidar dos porcos. E ele estava com tanta fome que até a comida dos porcos ele queria, mas isso não era dado a ele. De repente, ele cai em si e percebe: o que eu estou fazendo aqui? Se eu estivesse lá perto do meu pai, pelo menos comida eu teria. Então ele cai em si, percebe o seu erro, e é quando a gente começa a ler essa passagem, né? Dizendo que ele então cai em si e reflete que se ele estivesse perto do pai dele, ele estaria pelo menos tendo o alimento. Então, essa reflexão do filho pródigo é algo que hoje fala de uma maneira muito forte a nós, porque ele reconhece o seu pecado, ele diz: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. E quando ele está indo para encontrar o pai todo feliz, o vendo de longe, já diz, né, já abre os braços, vai recebê-lo. Ele então fala aquilo que ele tinha pensado em dizer, que havia pecado contra o céu e contra o pai, que ele não era mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai não está nem aí para isso, ele só está feliz porque ele chegou de volta. Fala para os funcionários para eles darem roupa para ele, botar um anel no dedo, botar sapato nos pés, matar um novilho para que eles pudessem comemorar, porque ele diz: esse meu filho estava morto e voltou à vida. Então Deus é assim conosco. Ele quer que a gente sempre entenda que o amor dele por nós é algo que não vai nos abandonar. A gente precisa reconhecer o nosso pecado, como o filho pródigo reconhece, pedir perdão e nos reaproximar de Deus. Recomeçar a nossa história na presença de Deus. Porque o pecado, ele vai nos distanciar do Pai. Ele vai nos levar a caminhos que não nos completam. Nós somos criados por Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Somos criados por causa do amor que Ele tem por nós. Então, só nos completamos quando estamos perto dEle, quando vivemos esse amor. Assim, se nos distanciamos de Deus, não estamos completos. Então, como esse filho chega, e ele chega a viver na penúria, assim também pode acontecer conosco. Quando estamos distantes de Deus, a nossa alma e o nosso corpo vivem um sofrimento, vivem situações que são muitas vezes como de penúria, de extrema miséria, que não é só a miséria física, a falta do pão, a falta da casa, a falta do agasalho, é também a falta
da presença de Deus na nossa alma. Isso é um estado de miséria, é um estado de penúria. E o Pai, ele quer sempre que a gente esteja perto dele. Ele conhece a cada um de nós. Ele conhece as nossas falhas, as nossas pedras de tropeço. Ele sabe aonde a gente cai. Sabe que somos pecadores, mas mesmo assim ele nos quer perto dele. Sabe que temos muitas falhas, mas ele não desiste de nós. Então, ele muitas vezes vem ao nosso encontro, nos restituindo essa condição de filhos, mesmo sem a gente merecer. Aliás, a gente não merece nunca, né? Se for depender do nosso merecimento, realmente a gente está com problema. Mas ele vem sempre nos dando essa restituição da condição de filhos. Nos coloca roupa nova, nos coloca sapato nos pés, anel no dedo, faz festa para nós. Dizem que Deus, antes mesmo de nós pedirmos perdão, ele já nos perdoou. Só da gente sentir no coração o desejo de pedir perdão a ele, de se arrepender, ele já nos perdoa, porque ele nos ama em profusão. É um amor que não tem medidas, que não coloca condição, um amor eterno, um amor ilimitado. E a gente precisa entender que o Senhor hoje vem nos fazer um chamado para nós prestarmos atenção em como a gente tem se distanciado dele. Se distanciado dele como o filho pródigo se distanciou do seu pai. E o que está nos distanciando de Deus? O filho pródigo queria pegar o dinheiro e gastar, e aí se afastou do pai. E nós? O que nos afasta de Deus? Quais são as dificuldades, os erros que nós cometemos que nos levam a sair da presença do pai? Muitas e muitas vezes nós queremos controlar tudo, né? A gente quer saber de tudo. Acha que tem toda a condição de tomar as decisões. A gente se preocupa em excesso, não dorme direito, às vezes não chega a comer de tanta preocupação que a gente tem. E por que a gente se preocupa demais? Porque a gente acha que pode resolver tudo. Eu falo por mim, e acho que isso, infelizmente, deve acontecer com vocês também. Somos ansiosos demais. Nos preocupamos como se pudéssemos resolver as coisas. Ficamos pensando naquilo que nem aconteceu. Muitas e muitas vezes eu não durmo pensando nas coisas que eu tenho para fazer no dia seguinte, como se eu tivesse condição de realmente resolver alguma coisa. Não posso nem botar o pé fora da minha cama se Deus não estiver comigo. Então, infelizmente, eu acho que isso não acontece só na minha casa, acho que acontece na casa de vocês também. Né? A gente tem mania. Ontem eu encontrei uma amiga lá no congresso e ela disse para mim que ela não dorme sem que a pia dela esteja limpa. Né? Quantas de nós tem essa preocupação, não é? Nossa pia tem que estar limpa, um brilho, um brinco, como se isso fosse fazer muita diferença. Aí a gente fica até às 11 horas lavando louça, né? O marido já está dormindo e a gente está lavando louça. Ou então a gente acorda bem cedinho no dia seguinte para varrer a casa antes de sair do trabalho, sabe? Só deve acontecer na casa dos outros, lá em casa não acontece. Então, essas preocupações excessivas, elas vão tirando a gente da presença de Deus, porque elas nos dão a ideia de que a gente tem controle de alguma coisa. Eu me lembro que uma vez meu marido chegou para mim e falou assim: mulher, por que tu tá limpando? A moça, a diarista que trabalhava conosco na época tinha passado, era uma quarta-feira, ela tinha passado lá em casa na terça, tinha deixado tudo uma graça de limpo. E eu na quarta-feira, antes de sair, estava limpando tudo de novo. Aí ele falou assim: mas por que você está limpando tudo de novo? Acho que eu vou dispensar a diarista, porque eu estou gastando dinheiro com ela. E aí eu pensei assim: por quê? Porque eu tinha muita coisa para fazer naquele dia, então eu queria ter a sensação de que eu tinha já controlado alguma coisa, saído de casa com a casa limpa, né? Então é essa sensação de controle. E nós, na realidade, não temos controle de nada. E é isso que Deus vem nos chamar hoje, a pensar que as soluções e as respostas são dele. A gente precisa se abrir ao querer de Deus, nos rendendo à sua voz,
Porque quantas e quantas vezes, no meio das dificuldades, das doenças, dos problemas, das crises financeiras, né, dos vícios que às vezes assolam a nós e as nossas famílias, álcool, drogas e por aí vai, nós deixamos de ouvir essa voz de Deus, nós deixamos de nos render à voz dele, né? Nós não descansamos nele, nós nos apavoramos, nós perdemos a fé. Porque o desejo de controle, na realidade, é uma baixa de fé. Porque se a gente acredita em Deus acima de todas as coisas, a gente não precisa querer controlar tudo, porque Ele é quem deve controlar tudo. Os pecados vão nos aprisionar e vão nos distanciar de Deus, e Deus nos quer livres. Ele quer dar a cada um de nós a liberdade de filhos amados, a liberdade que vai tirar de nós esses aprisionamentos do controle. Então a gente precisa se voltar para Deus, reconhecendo os nossos erros e vivendo a felicidade de ser um filho amado de Deus. Então hoje Ele nos faz esse convite de olharmos para Ele e somente para Ele. E pararmos de nos preocupar com o controle das coisas, até porque não temos controle de nada, e deixar que Ele direcione as nossas vidas. Os pecados muitas vezes são esse distanciamento de Deus que realmente nos faz querer mandar em tudo quando nada podemos. Amém?